Eu quero falar hoje sobre o medo de falar em público. Este é um dos piores medos que nos abate. Segundo um estudo de 2015, que foi publicado através de um artigo do jornal britânico Sunday Times, indica que o receio, o medo de falar em público, é o maior medo de 41% dos entrevistados. Foram ouvidas 3.000 pessoas no Reino Unido. O medo de se expor diante das pessoas ficou à frente do temor de conviver com problemas financeiros, 22%, e o medo de doenças e da morte, 19%. O medo é uma experiência, é algo que a gente sente. Portanto, essa pesquisa revela muito do que de fato acontece conosco. Afinal, se você agora, por exemplo, que está vendo e ouvindo essa aula, pensar, por exemplo, no medo da morte. Como é que você se sente? Como é que o seu corpo responde? Mas e se você mudar o seu pensamento? Esquecer o medo da morte, esquecer a morte. Pensar, por exemplo, que daqui a pouco você vai entrar num palco e vai falar para 500 pessoas, 1.000 pessoas. Como você se sente? Qual é a sensação na altura do peito? Como fica a sua respiração? Pois bem, este medo de falar em público é um medo que afeta muitas e muitas pessoas, fazendo com que as pessoas percam oportunidades, deixem de crescer, deixem de se desenvolver, fechem portas, preferindo ficar no anonimato, preferindo se proteger do que se expor. E é sobre esse tema que eu quero falar nesta aula. O medo de falar em público pode ser traduzido também como uma ansiedade. Talvez o medo seja algo um pouco mais intenso. Agora, existem pessoas que experimentam fobia, que é um medo intenso. A fobia é quando a pessoa nem consegue falar do assunto. Talvez uma pessoa fóbica nem consiga assistir essa aula, porque o medo é tão intenso, que parece que no final alguma coisa vai ocorrer e ela vai ser obrigada a se expor. Por isso que muitos cursos, muitos workshops que abordam esse assunto fracassam, falham, porque as pessoas que preparam esses cursos, no fundo, elas não passaram por essa dificuldade. Eu, hoje, com 52 anos, me sinto muito à vontade de falar com você sobre medo de falar em público. Porque até aos 30 anos, eu era uma pessoa com muito medo de falar em público. Diria até num nível de fobia. E eu quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência, as técnicas que eu desenvolvi e o quanto eu consegui ajudar milhares de pessoas que eu consegui ajudar para que elas se sentissem livres para se expressar, livres para ocuparem o seu lugar no mundo. Eu desenvolvi até uma ferramenta. Nos meus cursos, eu aplico essa ferramenta. Eu chamo de comunicômetro, para identificar junto aos meus alunos em que nível ele se encontra nesse desafio de falar em público. Será que é um nível de fobia, em que a pessoa mal consegue falar sobre o assunto? Será que a pessoa sente medo, ansiedade? Ou algum receio porque ela se sente despreparada? Ou ela está pronta para enfrentar o público? Eu desenvolvi uma ferramenta para a pessoa tomar uma consciência mais apurada sobre a sua própria limitação. Deixa eu me apresentar então. Meu nome é Marcos Brasil Moraes, eu sou mestre em administração de empresas, bacharel em comunicação social, dediquei durante 10 anos da minha vida à comunicação, à publicidade e propaganda, e durante esses 10 anos de publicidade e propaganda, eu fui uma pessoa extremamente tímida, com muita dificuldade de falar em público. Eu era responsável pela criação das campanhas publicitárias dos meus clientes, tinha muita dificuldade de apresentar as campanhas, os vídeos, os anúncios para eles. Eu me escondia. E foi por causa dessa dificuldade que eu fui buscar ajuda de um profissional que trabalhava com programação neurolinguística e hipnose. E isto me encantou tanto que eu resolvi estudar. Eu pensava que a PNL, a programação neurolinguística, pudesse me ajudar como profissional e, quem sabe, até melhorar
a comunicação das propagandas que a minha agência na época produzia. E eu me encantei tanto, tanto com a PNL, que eu resolvi fazer toda a formação, primeiro aqui no Brasil, Practitioner, Master Practitioner e Trainer, me tornei treinador de PNL, e depois eu resolvi trabalhar tão somente com programação neurolinguística e hipnose, quando então eu fui estudar com os mestres mundiais da PNL e da hipnose e fazer toda a formação clássica. Me tornei Master Trainer, afiliado e autorizado pela NLP University, a Universidade da PNL. Eu estudei durante muito tempo com esses mestres, mas quem de fato mais me ensinou foram os meus clientes. Estes me ensinaram o que funciona e o que não funciona no processo de mudança pessoal. E todo este aprendizado eu coloquei dentro de um método chamado comunicação generativa. Foram mais de 10 mil horas de atendimentos individuais. Foram mais de 15 mil pessoas que eu treinei ao longo de 20 anos de experiência. Me tornei Master Trainer em PNL, hipnólogo ericksoniano e comunicador generativo. Estudei com grandes mestres no mundo como Stephen Paul Adler, Robert Dilts, Judith Delosier, e estudei durante 5 temporadas em Londres e Orlando, Londres na Inglaterra, Orlando nos Estados Unidos, com o criador da programação neurolinguística, Dr. Richard Bandler. Toda essa experiência, todo esse conhecimento, toda essa modelagem que eu fiz com estes mestres, eu vou compartilhar com vocês um pouco disto aqui nesta aula sobre o medo de falar em público. Desenvolvi uma escola chamada Escola Livre e dentro da Escola Livre nós temos a Escola Livre para Comunicadores. E eu quero deixar aqui então 3 dicas para vocês. 3 dicas que podem ajudá-los no seu desafio em falar em público. A primeira dica fundamental é modelagem. Modelagem é quando, então, você se coloca num estado emocional capaz de aprender com alguém, enquanto você está vendo e ouvindo aquela pessoa fazer o que ela está fazendo. Dentro da Escola Livre para Comunicadores, nós aprendemos a nos comunicar com outras pessoas, homens e mulheres, excelentes nas suas áreas, excelentes comunicadores que vão nos ensinar. E através da modelagem desta técnica, nós vamos aprender com essas pessoas. É claro que uma boa fala, um bom vídeo, uma boa palestra precisa de planejamento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E, fundamental, talvez você não se interesse por modelagem, talvez você não se interesse por planejamento, mas, por favor, procure se interessar por como desenvolver estados emocionais próprios, apropriados, fundamentados para você se sentir livre para falar, se expressar e poder enviar para o mundo a sua mensagem. Quando a gente fala de modelagem, é muito importante a gente pensar que cada um de nós tem a sua jornada e enfrentará os seus desafios. Portanto, existem grandes modelos no mundo, os quais nós vamos admirar e querer aprender. Mas nós nunca seremos esses modelos. E esses modelos nunca serão nós. Nós nunca vamos estar na jornada dessas pessoas. Assim como essas pessoas nunca estarão nas nossas jornadas. Portanto, por mais que eu utilize outras pessoas para modelar, admirar e aprender, ainda assim eu preciso ser o meu principal e melhor modelo, porque cada um tem o seu estilo e suas ambições na vida. Eu posso ser uma pessoa com muita dificuldade, eu posso ter medo de falar em público e posso, a partir daí, pensar como é que essas pessoas, como, por exemplo, Anthony Robbins, Tony Robbins, como uma pessoa como Tony Robbins consegue aquela performance em palco, consegue fazer com que milhares de pessoas, plateias pelo mundo todo, possam se mobilizar, focar nele, mudar os seus estados emocionais. Como ele consegue isto? Tem estratégia. A gente pode modelar o Tony Robbins, mas nós nunca seremos o Tony Robbins. E o que faz muitas pessoas se frustrarem, desistirem de continuar aprendendo, é o fato de que começam a seguir uma pessoa,
começam a modelar uma pessoa e percebem que, com o passar do tempo, não se tornaram aquela pessoa. Não fazem o que aquela pessoa faz. Portanto, as pessoas excelentes no que fazem devem servir de modelo, sim. Mas a partir do momento que você consegue identificar a estratégia de como ela faz o que ela faz, a partir daí você é o seu modelo. A sua evolução diária é que tem que ser medida. Você hoje tem que ser um comunicador melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse parâmetro pessoal e individual é que vai servir para você alimentar a sua motivação diária na busca da sua excelência, do seu caminho. Planejamento é fundamental. E planejamento se dá em duas partes, o conteúdo e a forma. E a forma que eu coloco no plural. Por quê? Porque existem muitas formas para a gente expor um conteúdo. Eu posso falar em público, eu posso falar de forma presencial, eu posso dar aula online, eu posso dar aula online aparecendo, ou posso dar aula online então somente através de slides, como eu estou fazendo agora. Enfim, eu posso fazer das mais diferentes formas. E cada objetivo, cada missão, cada caminho vai exigir as diferentes formas que nós aprendemos, inclusive modelando outras pessoas. E o principal, como eu falei, para você, se você não quer modelar, se você não quer planejar, cuide dos seus estados emocionais. Cada um de nós tem as suas limitações pessoais. Cada um de nós tem a nossa história. No método que eu desenvolvi da comunicação generativa, eu aprendi que aquilo que acontece na infância não fica na infância. Portanto, se hoje você é uma adulta, um adulto que sente medo de se expor, medo de falar em público, pode ter certeza. Esse seu medo, hoje, na sua fase adulta, não foi criada na sua fase adulta. Esse medo foi criado lá na sua infância. Portanto, todo e qualquer curso de comunicação, todo e qualquer curso de oratória precisa oferecer uma forma de você lidar, aprender, ressignificar as histórias que você conta para você mesma, para você mesmo, no nível inconsciente. Ou seja, você precisa de atendimento individual. Um curso que vai te dar técnicas, ferramentas, métodos, só vai fazer a sua apresentação ser uma apresentação melhor. Mas a questão é, você consegue pensar em se apresentar? Você sente prazer em montar uma apresentação, por mais técnica que ela seja? Esta é a questão. Portanto, preocupe-se primeiro e, antes de mais nada, resolver as suas limitações pessoais, aprendendo como acessar recursos, estados emocionais, desenvolver crenças que possam libertar a tua mente e, a partir daí, criar uma identidade de comunicador. Eu mesmo, gente, tive muito medo, como eu falei para vocês. Eu era uma pessoa que pensava em fazer uma apresentação, falar em público, eu começava a tremer, sentir falta de ar, garganta secando. 2 dias anteriores à apresentação, eu já não dormia direito, não comia direito. Chegava na apresentação com os nervos em frangalhos. E aí você imagina como era a qualidade da minha apresentação. E aí confirmava, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu fui evoluindo, crescendo, conheci a PNL e tive, então, a oportunidade de fazer uma sessão de PNL com um profissional, que me ajudou muito nesse sentido, a mudar a minha experiência. Só que essa mudança da minha experiência, eu não percebi no primeiro momento. Eu saí daquela sessão de PNL hipnose sentindo que nada havia acontecido. Eu pensava em mim, no que eu estava sentindo e dizia, tá, mas o que de fato aconteceu? Eu saí incrédulo da sessão, não acreditando que aquela sessão de PNL hipnose tinha feito alguma mudança, tinha tido algum efeito em mim. Mas o mais curioso aconteceu. Na primeira oportunidade, no primeiro desafio que eu tive de fazer uma apresentação de campanha, eu já me percebi diferente dias anteriores à apresentação. Muito diferente do que havia acontecido antes. Muito diferente do que tinha sido a minha história na publicidade. Uma história de uma pessoa reclusa,
introspectiva, que preferia se esconder do mundo a se apresentar. E, no entanto, naquela primeira oportunidade, naquela primeira apresentação, eu já comecei a me sentir diferente, mas curioso, ainda muito curioso como seria a apresentação. Na apresentação, eu lembro muito bem dela, eu conseguia falar e respirar. Eu conseguia falar, respirar e olhar para as pessoas. Eu conseguia falar, respirar, olhar para as pessoas e brincar. Foi uma apresentação leve, divertida, muito prazerosa. Eu saí de lá vibrando. Claro que nesta apresentação eu não fui nenhum Tony Robbins. Eu fui um bom apresentador, eu fui um bom comunicador. Eu consegui dar o recado, eu consegui me sentir parte do processo. Eu consegui me sentir parte importante do processo. É como se pela primeira vez eu havia encontrado o meu lugar no mundo. E saí de lá, gente, pensando, se numa sessão a PNL e a hipnose conseguiram fazer essa mudança, numa sessão, numa hora, o que mais estas ferramentas e essas técnicas podem fazer por mim? Foi aí que eu decidi estudar, mergulhar nesse mundo, até que, claro, eu resolvi trabalhar tão somente com PNL e hipnose e fazer o que eu faço até hoje. Aqui uma foto do meu primeiro seminário. Chamava-se Desbravadores da Vida. Era um seminário que ajudava as pessoas a encontrarem o seu propósito, a sua missão. Foi um seminário de 2 dias, um final de semana. E eu senti muito, muito prazer de estar ali, à frente daquelas pessoas. Um pequeno público, mas algo impensável para mim, naquela época, e nós estamos falando ali de 98, 99, algo impensável para mim há 5 anos atrás, né? Ali em 94, 95, impossível eu pensar em dar um seminário, estar na frente de pessoas que eu não conhecia, durante 2 dias conduzindo esse seminário. E finalmente eu estava livre para exercer a minha missão de vida. Viver aquilo que eu vim fazer ao mundo, que é ajudar as pessoas a se libertarem. E hoje aqui estou. Nós estamos falando de 1999. Passados 20 anos, hoje eu estou aqui com uma escola que já tem 14 anos, Escola Livre, e com muitos e muitos clientes e alunos que se beneficiaram das ferramentas da programação neurolinguística e da hipnose. Como este aluno aqui, que deixou esse depoimento, que eu quero compartilhar com vocês aí agora. Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e venho aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a PNL, de como eu saí do medo de falar em público para falar diante de 250 pessoas. Bom, sempre que eu estava próximo de alguma situação que eu teria que falar em público, isso me gerava um medo. E esse medo eu sentia através de algumas partes do meu corpo, como por exemplo, o frio na barriga, a voz que oscilava. E para mim, o pior de todos, eu esquecia parte daquilo que havia preparado. Isso me fazia pensar que eu não era capaz e que isso não é para mim. Mas com uma técnica da PNL, eu pude mudar tudo isso. Com essa técnica, eu pude entrar em contato com essas partes e descobrir qual era a intenção positiva que elas tinham para mim naquele momento. E entrando em contato com elas, pude perceber que elas queriam me defender de algo que havia acontecido na minha infância. E como eu sei disso, deixando que minha mente inconsciente me levasse até lá. Mas ao mesmo tempo, eu pude perceber que outra parte em mim também queria me enviar uma mensagem, dizendo: você é capaz, isso é importante para os seus objetivos. E automaticamente, essa parte, com um grande desejo de conquista, começou a ensinar a outra parte, que também queria algo de bom, mas que naquele momento não ia alcançar os resultados desejados. E foi assim que eu consegui apresentar o meu trabalho na faculdade sem sentir aquele medo que eu sentia antes e logo em seguida ser convidado a falar diante de um público com cerca de 250 pessoas. E com essas duas experiências eu pude ter a certeza que falar em público não é mais problema para mim. Muito obrigado e até a próxima.
Quando pensamos no passado, há 100 anos, por exemplo, quais eram os desafios das pessoas? Gerar comida. Elas viviam, a maioria da população, cerca de 80% da população, era uma população agrária, vivia no campo, plantando. Elas precisavam apenas se comunicar para conseguir um lugar nas plantações, nas lavouras, para que pudessem, então, trabalhar. Esses eram os desafios dessas pessoas. Elas não precisavam se apresentar, vender seu peixe. Elas precisavam ter saúde, força e vontade para capinar, para erguer uma enxada e contribuir na plantação. Hoje já não é mais assim. Hoje, as pessoas, para encontrarem um lugar no mundo, elas precisam vender ideias. Elas precisam se comunicar, elas precisam interagir, elas precisam persuadir, elas precisam, de alguma forma, se expressar e vender as suas ideias, o seu conhecimento, para que possa mostrar para as pessoas que este conhecimento, estas ideias, têm valor. E esta venda se dá através da comunicação. Nós sabemos disso. Quantas pessoas perdem oportunidades dentro das empresas, das corporações, porque são tímidas, introspectivas e não gostam de se expor? Quantas pessoas perdem vagas de trabalho por não conseguirem expressar, olhar para um outro ser humano e expressar a sua ideia? Hoje, vender ideias é o grande instrumento de evolução do ser humano, seja presencial ou online. Vender ideias é hoje o nosso grande desafio. E o que nos impede? O medo. O medo que nós experimentamos, por termos vivido experiências na infância e que hoje nos acompanham na fase adulta, a autocrítica que nós produzimos para nós mesmos, o medo que a gente tem da crítica das pessoas e, claro, muitas vezes até o nosso despreparo, o fato de que nós não planejamos, nós não montamos a nossa apresentação da melhor forma possível. Nós não temos a técnica. Mas quando eu consigo me libertar do meu medo, ao lado disso, somando-se a isso, desenvolver a minha técnica de apresentação, eu me torno, a partir daí, um grande comunicador. É claro que quando eu construí esse curso, Escola Livre para Comunicadores, eu desenvolvi um método que trabalha não só essas questões emocionais, mas que trabalha a construção de uma apresentação, que passa pelo conteúdo, a importância de definir um conteúdo, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, a forma e o estado emocional apropriado para a apresentação. Então eu vou falar das 3 qualidades fundamentais dos comunicadores. Nessa nossa reta final dessa aula aqui, eu quero deixar mais informações para você. Eu quero que você aproveite o máximo dessa aula, porque eu tenho certeza que de alguma forma ela vai te ajudar no desenvolvimento das suas capacidades, competências como comunicador. Primeiro, estabelecem continuamente objetivos e metas explícitas e verificáveis. Usam a percepção sensorial e a capacidade de observação necessária para obter feedback. E têm flexibilidade de comportamento e mudam e ajustam continuamente sua comunicação. Nós, dentro da Escola Livre para Comunicadores, nós mostramos que é fundamental a pessoa desenvolver um objetivo de uma forma muito clara. O que ela deseja naquela apresentação, naquela fala, seja um vídeo, uma live, uma palestra, uma aula, não importa. É fundamental ter um objetivo, ter uma meta muito clara, muito explícita e verificável. Ou seja, como eu vou saber que eu estou atingindo a meta? O que eu vou ver, ouvir e sentir? O que eu poderei ver, ouvir e sentir para então verificar o quanto eu atingi a meta ou não. Por isso, nós precisamos usar o tempo todo a nossa percepção sensorial e a nossa capacidade de observação para obter feedback. Estar presente, usar do poder da presença é fundamental, mas para eu conseguir estar presente, eu preciso estar tranquilo, confiante e motivado. Ou seja, eu preciso estar em equilíbrio emocional para que o meu cérebro possa captar todas as informações e eu utilizar este feedback em tempo real para mudar quando for necessário. E aí é que entra a flexibilidade, essa capacidade de mudar
o comportamento, a fala, a velocidade da fala, para que aquele campo que se formou com a audiência também mude. E assim eu vou influenciando as pessoas para continuamente elas se manterem conectadas com o que está acontecendo. 3 qualidades fundamentais dos comunicadores. Por fim, eu quero falar aqui um pouquinho sobre habilidades. Habilidade número 1. Os melhores comunicadores se comunicam com o coração das pessoas. Olha só, isso é genial. Fale ao coração. As apresentações são emocionais, mirando o cérebro e acertando o coração. Eu miro o cérebro, falando, dando conteúdo. Mas o que eu quero mesmo é mexer com o coração. Os neurocientistas nos ensinam que a memória depende da emoção. Portanto, uma apresentação eficaz envolve a plateia estimulando os canais sensoriais, visão, audição e sinestesia, ativando o sistema nervoso. Slides, imagens, filmes, som ambiente, temperatura e principalmente o comunicador precisam ser estimulantes e criadores de uma experiência memorável. Fale ao coração. Habilidade número 1 dos grandes comunicadores. Para isso, conte histórias. Conte a sua própria história. As pessoas se conectam com as histórias. Use todos os recursos possíveis para estimular os canais sensoriais. Habilidade número 2, surpreenda. Toda apresentação de impacto apresenta algo novo. O cérebro precisa perceber que está aprendendo algo novo. Neste sentido, ele mantém a pessoa alerta e ativa para prestar atenção no comunicador. O esforço e o fator novidade envolvidos no processo de aprendizado têm relação com a dopamina e a ativação do mecanismo de recompensa do cérebro. Ou seja, tem novidade. Vai ser novo, vai ser diferente. O que vem por aí? Surpreenda. Surpreenda com temas diferentes, abordando temas iguais de formas diferentes e usando o seu corpo de forma diferente. Seja uma pessoa diferente, comunique-se de um jeito diferente do jeito que outras pessoas comunicam. Habilidade número 3, entregue pacotes de informação. O tempo de apresentação, planejamento, os slides, o conteúdo e as histórias que serão contadas devem compor a apresentação de forma harmoniosa e elegante. As palestras mais lembradas do TED Talks duram no máximo 18 minutos e apresentam, em média, 3 ideias principais. Use o número 3. Se você observar, toda a minha apresentação aqui foi composta com tópicos organizados em número de 3. Use o número 3, já foi comprovado. As pessoas gravam mais quando a palestra, a fala, o vídeo é organizado em número de 3 informações. Use e abuse de exemplos. Use predicados sensoriais. O que são os predicados sensoriais? Quando você, então, estimula o que a pessoa vê, ouve e sente através de palavras que ativam essas partes do cérebro, o córtex visual, auditivo e sinestésico. Enfim, quer saber mais como será a Escola Livre para Comunicadores? Teremos uma próxima edição no dia 25 de novembro. Garanta a sua vaga. Esta edição está muito especial. Participe conosco da Escola Livre para Comunicadores. É um total de 60 horas, são 36 horas de aulas ao vivo online, divididos em 3 módulos: iniciação, intermediário e avançado. Cada módulo tem 12 horas. Dando um total de 36 horas. Além disso, teremos 6 horas de EAD, que são aulas complementares falando sobre os fundamentos da comunicação persuasiva. E o principal para mim de todo esse curso, além dos modelos, dos professores, dos trainers que vão desfilar ao longo deste curso, compartilhando com você experiência e modelos diferentes de comunicação, teremos ainda 3 horas de atendimentos individuais, com PNL e hipnose, para você resolver de vez o seu medo, a sua dificuldade de comunicação. Além, é claro, das mentorias individuais. Ou seja, teremos mentorias em grupo? Teremos mentorias em grupo, onde todo o grupo vai se reunir para falar das suas tarefas, das suas dificuldades. Mas também teremos mentorias individuais para ajudar as pessoas nas suas tarefas, nos seus temas de casa, de forma individual, ok? Então, participe conosco da Escola Livre para Comunicadores. Preparamos esse curso com muito carinho. Todos nós que vamos participar usamos
da PNL, usamos da hipnose, da comunicação generativa para ajudar as pessoas, e o que nós gostamos é de ver pessoas livres pelo mundo, para ocuparem os seus lugares, para se expressarem pelo mundo. É isso que nós queremos. Queremos comunicadores livres para serem felizes pelo mundo. Ok? Vejo você então dia 25 de novembro. Valeu, até mais!